Numa rara visita à Coreia do Norte, o presidente chinês Xi Jinping prometeu levar a complicada aliança entre os dois países a novos patamares. A visita parece uma tentativa do presidente chinês de reafirmar a influência única de Pequim sobre o vizinho norte-coreano, à medida que este se aproxima de Moscovo. Xi Jinping e a esposa foram recebidos por Kim Jong-un numa cerimónia de boas-vindas com saudações militares e uma multidão entusiástica. Xi expressou a vontade da China de expandir a cooperação numa vasta gama de áreas, incluindo o comércio, agricultura, construção e tecnologia, de acordo com os meios de comunicação estatais chineses. O líder norte-coreano, cujo país tem sido historicamente dependente da China, aproximou-se de Moscovo nos últimos anos, ao mesmo tempo que expandia o programa de armas nucleares do país. Kim Jong-un reforçou a aliança com Vladimir Putin depois de enviar tropas para lutar ao lado das forças russas contra a Ucrânia. Restaurar uma influência exclusiva sobre a Coreia do Norte daria à China uma vantagem nas negociações com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem repetidamente expressado o seu desejo de reiniciar a diplomacia com a Coreia do Norte. Xi Jinping e Donald Trump encontraram-se em Pequim no mês passado e devem repetir o encontro em setembro nos Estados Unidos. O presidente da África do Sul comprometeu-se a tomar medidas face ao que descreveu como preocupações relacionadas com a imigração ilegal após um aumento dos protestos e do sentimento anti-imigrante no país. Em entrevista à televisão nacional, no domingo, o político reconheceu as tensões, afirmando que muitos sul-africanos estão a levantar questões difíceis, mas legítimas. No entanto, advertiu que apenas funcionários governamentais autorizados podem agir contra violações da lei. Only the authorized government officials may act against violations of the law, including violations of our immigration laws. No other person is allowed, for example, to confront someone in the street, in the pathways of our country to demand proof of identity. Os comentários do presidente da África do Sul surgem num contexto em que grupos que defendem um reforço das medidas contra a imigração têm vindo a ganhar visibilidade. Isto decorre na sequência de uma série de protestos, intimidações e atos de assédio dirigidos a imigrantes africanos suspeitos de residir ilegalmente no país. Estes grupos estabeleceram o prazo de 30 de junho para que os estrangeiros que se encontram ilegalmente na África do Sul abandonem o país. Os líderes de França, Alemanha e Reino Unido apoiaram o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no apelo a negociações diretas de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia. A confirmação chegou através de uma declaração conjunta logo após conversações sobre defesa em Londres, no domingo à noite. Zelensky reuniu-se com o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Friedrich Merz em Downing Street, numa altura em que a guerra entra no seu 5º ano. Os líderes apoiaram a proposta de um diálogo direto entre a Ucrânia e a Rússia, com a participação ativa dos Estados Unidos e da Europa. A posição conjunta indica que a atual linha de contacto deve ser o ponto de partida para as negociações e que as fronteiras internacionais não devem ser alteradas pela força. A reunião do domingo em Londres surge depois de Zelensky ter proposto numa carta aberta um encontro direto com Vladimir Putin. O presidente russo rejeitou a proposta, afirmando que não via qualquer sentido em encontrar-se com Zelensky até que um possível acordo de paz tivesse sido alcançado. Reino Unido, França e Alemanha têm sido importantes aliados da Ucrânia na sequência da invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022. Noite de festa para Nikol Pashinyan. O partido do primeiro-ministro arménio ganhou as eleições legislativas, eleições cruciais para o futuro do país. Despite the geopolitical context, the real issue here is on sustaining the momentum of the government's policies in terms of normalizing relations with neighbors and diplomatic engagement with Azerbaijan and Turkey. The second real importance of this election is it is Armenia's third back-to-back genuinely free and fair election. Os eleitores expressaram-se nas urnas e mostraram preferir a abordagem pró-europeia de Pashinyan, um sinal da diminuição da influência de Moscovo nesta região. Mesmo assim, o primeiro-ministro não deve hostilizar a Rússia. Russia, in turn, will ease restrictions on Armenian imports and exports
Yet Russia, over the longer term, does rely on economics and trade as structural leverage over Armenia. Nevertheless, this isn't about the EU versus Russia. This is the Armenian government's delicate balancing act. Resta saber como é que Moscou e os países vizinhos vão reagir a estes resultados. The real question is not what direction Armenia is going to go. We know that. What will be the reaction of Russia and the other neighbors? We assess that Russia may continue to try to embargo goods from Armenia, and you have to remember that almost all of Armenia's gas and oil is imported from Russia. Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan has declared victory in the elections here. He celebrated in the early hours of this morning with his civil contract party, saying that the win was a historic victory. Now, around 60% of those votes have been counted. It wasn't an absolute win, but it was a simple majority of around 53%. Of course, Armenia clearly turning the page in what has been a tumultuous past couple of decades. The Georgian PM was the first leader to congratulate Mr. Pashinyan on that win, and these elections have been a real test for him. Of course, Armenia has been coming under intense economic pressure from Moscow, and of course there was his election pledge to deepen ties with the West. For now, it will be interesting over the coming days to see what Russia's reaction to that win will be. Jane Witherspoon, Euronews in Yerevan, Armenia. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia. O encontro que o Papa Leão XIV realizou na segunda-feira com 6 vítimas de abuso sexual sofrido dentro da Igreja Católica, no âmbito da sua visita à Espanha, foi criticado por várias organizações que representam as pessoas afetadas. Alegam que o perfil das vítimas, que se encontrou com o Pontífice na Nunciatura Apostólica, a sede do Vaticano em Espanha, foi pré-selecionado de forma a não lhe transmitir uma mensagem incómoda durante o encontro organizado pela própria Conferência Episcopal Espanhola. Es un momento excelente durante su visita a España para que se pronuncie favorablemente a que los delitos de pederastia no prescriban. Antes de se dirigir aos representantes do Poder Legislativo espanhol, a partir da tribuna da Câmara dos Deputados, o Papa reuniu-se com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, na manhã de segunda-feira, na própria Nunciatura Apostólica, para uma reunião privada com duração de cerca de 20 minutos. Já no Parlamento, as críticas do Papa ao aborto e à atual corrida ao armamento deixaram desconfortáveis os deputados tanto da esquerda como da direita. A União Europeia disponibilizou 5 milhões de euros adicionais para apoiar os esforços de contenção do mais recente surto de ébola no leste da República Democrática do Congo. Esta medida surge no momento em que a epidemia de ébola continua a acelerar na África Central, onde já foram confirmados quase 500 casos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Durante a sua visita à região, a Comissária Europeia para a Gestão de Crise explicou como é que o novo financiamento vai ser utilizado. Dès l'apparition de l'épidémie, nous nous sommes mobilisés, nous étions très rapidement sur le terrain pour renforcer l'aide. Et cet engagement continue aujourd'hui. Je ne viens pas les mains vides, je viens avec 5 millions supplémentaires pour créer des centres régionaux de diagnostic dans les provinces qui sont les plus touchées. A comissária confirmou que o novo financiamento visa reforçar a capacidade de detecção em áreas onde o vírus se está a propagar, permitindo às autoridades de saúde identificar e isolar os casos mais rapidamente. De acordo com a última atualização, de sábado, 82 pessoas perderam a vida na República Democrática do Congo, onde o surto foi oficialmente declarado há 3 semanas. Os especialistas em saúde alertaram que, se não for controlada, a epidemia pode tornar-se numa das maiores de sempre. Sirenes de ataque aéreo em Vilnius devido à presença de um drone. Todos receberam um aviso nos telemóveis e foram instruídos a procurar abrigo. Esta operação de emergência foi levada a cabo na Lituânia a 20 de maio e até políticos de alto escalão tiveram de se proteger.
Na Alemanha, no entanto, quase não existem refúgios disponíveis para um cenário semelhante. Uma associação na capital alemã deu o primeiro passo para mudar a situação. Gera atualmente 20 bunkers da Segunda Guerra Mundial. A maioria foi transformada em museus. 2 das construções vão agora voltar a ser usadas como abrigos. Was wir nämlich vorschlagen, ist diese Anlage, die ja sehr gut erhalten ist, wieder dem Zivilschutz zur Verfügung zu stellen, dass wir die Anlage so herrichten, dass wir im Ernstfall für etwa 900 Personen, das ist so die Kapazität, die den heutigen Ansprüchen genügen dürfte, dann für den Ernstfall zur Verfügung stellen. Da wird man noch ein bisschen was investieren müssen. O sistema de ventilação, por exemplo, remonta à década de 1980, época da Guerra Fria. O ministro da Administração Interna da Alemanha prometeu 10 mil milhões de euros num pacto de defesa civil. Há um modelo de abrigo em desenvolvimento há 2 anos, mas sem resultados até agora. A associação em Berlim decidiu fazer ela própria os preparativos iniciais. Was wir sehen, sind zum einen Klappstühle, die wir besorgt haben und entsprechend auch mehrere hundert kleine Wasserkanister, die dann an die Schutzsuchenden ausgegeben werden können, sodass man sich dann also auch zur Not, je nachdem, vielleicht auch zu 2, zu 3 so einen Kanister teilt. A associação e os políticos pedem à população que contribua com mantimentos e água potável. Um abrigo para 900 pessoas não é suficiente numa metrópole como Berlim. Estações de metro, parques de estacionamento subterrâneos e caves também deverão servir no futuro para proteção. A Lituânia ou o Luxemburgo fazem regularmente exercícios de defesa civil. Já a Alemanha está mais atrasada neste tipo de operações.